falar sobre essas duas palavrinhas que são muito comuns no tempo verbal que a gente está estudando, que é o present perfect. A tradução dessas duas palavras é desde e por, certo? Since significa desde. Por exemplo, eu estou aqui desde ontem, certo? Eu posso falar um ano também. Eu moro aqui desde, sei lá, 1999, desde 2010, certo? Posso falar um mês, né? Desde janeiro, certo? Então é desde. Aqui tem como símbolo, né? Esse ponto, né? Por exemplo, aqui em 1990. Então eu posso dizer que since, né? Quando eu uso ele, eu estou me referindo a um determinado ponto no tempo, ok? No passado. Algo que começou desde, certo? Por outro lado, essa palavra for, né, que também está relacionada a tempo, ela não vai falar exatamente sobre um ponto específico no tempo, mas sobre um espaço de tempo. Então, quando, por exemplo, né, se eu quero citar alguma coisa que acontece entre 2010 e 2016, né, ela nem precisa mais estar acontecendo, né? Aí eu posso dizer, por exemplo, eu morei em tal cidade por 6 anos, certo? Então significa por, ou durante, né? Durante 6 anos. Então aqui eu estou querendo expressar uma duração de tempo, um período de tempo. Pode também, né? Podem ser, vamos dizer assim, períodos de tempo menores, como, sei lá, minutos, horas. Eu te esperei por 2 horas, por exemplo, né? Também eu estou falando de um período de tempo. Então, since é desde, então eu estou falando de um ponto específico no tempo, no passado, certo? Eu estou aqui desde ontem, desde semana passada, desde o ano passado, agora, né? E no caso, isso ainda está ligado ao presente, porque é desde qualquer tempo que seja, né? De hoje, de ontem, de 1990 até agora. Já esse por, eu posso falar de um espaço de tempo, de um período de tempo que durou, né, determinado tempo, anos ou minutos, né, e pode ser que isso nem esteja mais acontecendo agora, né, eu posso dizer que eu estudei Nutelina durante 3 anos, por 3 anos, né, a gente costuma usar muito em português, fazem 3 anos que eu, por exemplo, estudo Nutelina, faz 1 ano que eu trabalho em Nutelina, certo? A gente costuma também falar esse faz, ao invés de dizer que eu trabalho ou eu estudo, né, lá por tantos anos, certo? Mas enfim, é uma das traduções, é por, né, para expressar esse período de tempo, certo? O for. Alguns exemplos, eu moro aqui desde 2014, certo? Então, em inglês, nós temos I have lived here since 2014, certo? Desde 2014. Então, vai ser muito comum você ver o since antes de anos, por exemplo, né? Mas também, como eu falei, podem ser meses, porque eu estou querendo simplesmente determinar um ponto no tempo. Então, eu posso falar desde 2014, eu posso falar desde janeiro de 2014, né? Também pode ser, ou só desde janeiro, ou desde das 2 horas, né? Então, eu estou falando de um determinado ponto no tempo. É muito comum você ver os sims, principalmente assim, perto de anos, certo? Mas também podem ser meses, né? Por exemplo. Já o por, que vai indicar uma duração de tempo, vai ser muito comum você ver, por exemplo, um número, né? Aqui eu coloquei um número mesmo, né? O símbolo, ou aliás, o numeral, né? Ao invés de colocar por extenso, né? Talvez você veja por extenso. Mas o que eu quero dizer é que você vai ter a quantidade de tempo e que tipo de tempo é esse que eu estou falando. Por exemplo, 7 o quê? 7 anos. Poderiam ser 7 dias, né? 7 horas. Tudo é duração de tempo, mas não é um ponto no tempo, né? Um ponto no tempo, por exemplo, em relação a horas, seria as 2 horas. Se eu estou aqui desde as 2 horas. Agora já é diferente quando eu digo, olha, se eu estou aqui desde as 2 horas, né? E agora já vão dar 6 horas, então, olha, eu tenho te esperado por 4 horas, certo? Por 4 horas é uma duração no tempo. Então, aqui nós temos I have lived here for 7 years. Eu tenho morado aqui por
7 anos, certo? Então, tem o número, né? E tem essa palavra para estar minúsculo nessa esse Y, que às vezes eu não sei porque o software deixa assim, maiúsculo, às vezes eu não vejo, mas né, não tem para que esse Y aqui tá maiúsculo, mas é só um detalhe, ok? Então, estão vendo aqui, né, a tradução, desde, né, é since, e por é o for, né, que é até parecido, assim, né, se a gente observar a escrita. Alguns exemplos, since 2014, since January, since Monday, since yesterday. Então, desde 2014, desde janeiro, desde segunda, desde ontem, ok? E já for 7 years, for 5 days, for 4 hours, for 10 minutes. Por 7 anos, por 5 dias, por 4 horas, por 10 minutos, né? Então, se a gente assim analisar mais friamente, olha, esse for ele sempre vai acompanhar esses números, né? E aí, assim, né? Que tipo de unidades seriam essas? 7 o quê? 7 anos, né? 5 o quê? 5 dias. Então, podem ser horas, minutos. Isso não é regra, né? É possível que eu fale de duração de tempo sem falar exatamente de números. Eu poderia só dizer que eu tenho estudado por anos, sem dizer os anos, os 7 anos, os 5 anos, os 2 anos, né? Também é possível, né? Mas eu estou falando daquilo que é comum, né? Para talvez ser mais fácil de vocês perceberem essa diferença. Então vamos imaginar aqui como é que a gente responderia a essa questão aqui. Por exemplo, it is the best known museum. Aí temos o ano de 1890. Então seria, esse é o museu, né? A palavra museu, mais conhecido desde 1890. Então a gente já sabe que desde é o since. Eu já disse que vai ser muito comum a gente ver o since antes de anos, certo? She has studied Spanish. Aí tenho, né, vamos dizer, um numeral. E tenho assim, né, que tipo de unidade é essa que eu estou falando? Estou falando de anos, 3 anos. Então, ela tem estudado por 3 anos, né? Durante 3 anos. Estou falando de uma duração de tempo. Então, a gente vai usar o que? O for, que eu posso traduzir como por, ou então durante. For. I am here. Aí tem o Friday, que é um dia da semana. Ou seja, é um ponto no tempo, né? Eu não estou falando, né? Friday é sexta-feira, né? Então, estou falando que eu estou aqui desde sexta-feira, desde. Não faz sentido eu dizer por sexta-feira, por exemplo, né? Então, vai ser desde sexta-feira. Então, o ponto no tempo aqui, ao invés de ter sido marcado por um ano, como aqui nessa primeira questão, marquei como um dia na semana. Eu estou aqui desde sexta. Poderia ser desde setembro, desde janeiro, né? Desde setembro do ano passado, né? E por último, they have waited 2 hours. Eles têm esperado, né? Eles esperaram que durante 2 horas ou por 2 horas, né? Você pode ver que esse por dá pra gente trocar por durante também, certo? Então é isso. Vocês vão ver que vai ter uma questãozinha falando sobre, no caso que vai estar dentro deste, certo? Conteúdo, pessoal. E por hoje é só.